turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai hoje dar continuidade aos nossos conteúdos aí de história, isso mesmo. Então já vai logo pegando aí o seu livro integrado, tá bom? Quais páginas? Páginas 395 até 397. Não esqueça de colocar aí a data de hoje, tá bom? Aí no conteúdo de história, ok? Então, vamos aí relembrar, né? Lembra que na última aula eu falei que o Dom Pedro, né? Ele assumiu como imperador, né? Primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. E aí também houve a criação também da Constituição, né? Da nossa primeira Constituição, que dava o direito ao imperador o poder moderador, né, que decidia tudo, que as decisões vinham e partiam sempre dele, certo? E aí, depois de tudo isso, crianças, ele sofreu duras críticas por conta do poder moderador e do seu autoritarismo, tá? Isso aí gerou muita discussão, gerou também muitas revoltas por conta do autoritarismo de Dom Pedro I. O Brasil, durante esse processo aí, ele enfrentou diversas críticas e dívidas, né? Inclusive jornalistas e políticos também não gostavam das atitudes de Dom Pedro I, né? Por conta desse poder moderador e do autoritarismo dele. E aí muitas pessoas não estavam nem um pouco satisfeitas, né? Aí, no livro de vocês, muitas pessoas iriam se impor, né, se opor ao Dom Pedro I. Então, o que é a Confederação do Equador? Pega aí o livro de vocês e acompanha junto comigo. Olha só. As características centralizadoras da Constituição e do autoritarismo de Dom Pedro I, olha só, provocaram reações entre intelectuais de Pernambuco. Olha só. E aí, eles aderiram às ideias, né, liberais difundidas lá na Revolução Pernambucana de 1817. Lembra que a gente conversou sobre esse assunto em sala? Tá? Então, quem quiser ver sobre a Revolução Pernambucana, vai lá recapitulando lá no iniciozinho do nosso primeiro conteúdo, tá? Aí, o que esses intelectuais aí eles defendiam? Olha só. Eles queriam a abolição da escravidão, ou seja, o Brasil ainda, a principal mão de obra aí nessa época era a mão de obra escrava. Sim, era a mão de obra mais barata, né? E aí o Brasil ainda era muito comum ver isso. Então eles também queriam a obediência do imperador e de seus governantes da Constituição, certo? E também eles estavam o quê? Eles queriam que a oposição à monarquia, eles já não queriam mais esse processo, ou seja, as ideias deles já eram completamente liberais, eram diferentes, né? Eram à frente aí do seu tempo. Eles queriam também a liberdade de imprensa e de expressão. Eles queriam se expressar, queriam opinar, expor as suas ideias, né? Os jornais, eles queriam colocar notícias, né, referente mesmo ao estado do Brasil naquela época, coisa que eles não podiam fazer. Então, eles eram muito reprimidos por conta disso, né? E aí, críticas à grande propriedade rural, que naquela época, né, estava um grande crescimento sobre essa produção da propriedade rural. Aí, olha só aqui, ó. Qual era o principal objetivo aí desses intelectuais lá de Pernambuco, gente? Era separar o quê? Pernambuco do Império Brasileiro. Olha só como eles eram assim, eles estavam tão desgostosos desse autoritarismo aí de Dom Pedro I, que eles queriam sim a separação de Pernambuco do restante do Brasil. Mas eles conseguiram, olha só. Em 2 de julho de 1824, Pernambuco proclamou, olha só que coisa interessante, proclamou a sua independência, isso mesmo. E também eles convidaram as outras províncias
ali perto de Pernambuco, né, para se unir a ela, tá? E eles se uniram sim. Então, formou-se assim, né, Pernambuco e as outras províncias próximas da Pernambuco, formou assim a confederação, virou a Confederação do Equador, ok? Então, eles tinham ideias liberais, né, e conseguiram aí conseguiram a independência de Pernambuco e outras províncias, olha, se juntaram a eles, tá? Aí o imperador, sempre autoritário, lembra? Ele enviou lá as tropas militares, tá bom, até a província, e aí reprimiram violentamente esse movimento, né? O que ocorreu? Vários líderes revolucionários dessa época que estavam à frente aí da Confederação do Equador, que tinha essas ideias diferenciadas e totalmente à frente do seu tempo, eles foram duramente reprimidos, isso mesmo, né? E também esses líderes, né, foram condenados à morte, isso mesmo, né? Dom Pedro, como sempre, ele não gostava desse tipo de ideia, ele queria que prevalecesse aquilo que ele queria, né? Então, eles foram duramente reprimidos, né? Violentamente reprimidos esse movimento, ok? Então, assim terminou a Confederação do Equador, né? A Guerra da Cisplatina, sim, outro grande momento aí, né, da nossa história foi a Guerra da Cisplatina, tá? Vamos entender porque a região da Cisplatina, ela estava em uma posição estratégica. Sim, muito bem, estratégica, porque lá tinha a Bacia do Prata, isso mesmo, que aí através da navegação, né, existiam muitos rios que cortavam aí, dava, através da navegação, ter acesso por trechos aí da América do Sul, né, fazer fluir o comércio, aquela produção que tinha no Brasil, né, então fazia fluir para outros países através da navegação, né, através do comércio, tá? Então, olha só, a região da Cisplatina estava em uma posição estratégica e foi muito disputada pelo Brasil, certo? E pelas Províncias Unidas do Rio da Prata durante 3 anos, ou seja, foram 3 anos de guerra. Sim, o Brasil viveu guerra, gente, tá? Então, foi um tempo muito complicado para Dom Pedro, né? Que ele teve realmente a disputa desse lugar para ter uma posição comercial boa, né? Então, a guerra, gente, essa guerra da Cisplatina foram 3 anos, né? De muitas mortes, de muitos feridos, né? O Brasil, o que aconteceu com o Brasil? Ele contraiu uma grande dívida, né, com a Inglaterra e para poder se manter aí nessa guerra, ou seja, o Brasil ele dependia da Inglaterra para financiar essa guerra. E aí ele contraiu diversas dívidas, o Brasil teve um grande número de mortos e feridos. Por quê? Porque a Bacia do Prata, ela permitia que através da navegação, né, através do acesso por trechos ali de rios, ele podia escoar o quê? A sua produção, o seu comércio, né? Então, isso gerava o quê? Economia, né? Ó, a economia do Brasil alavancava. Então, houve uma grande disputa do Brasil, né, com as Províncias Unidas do Rio da Prata por conta disso. O Brasil, assim como a Confederação do Equador, Dom Pedro I saiu ganhando em todas, né? Ele conseguiu aí a vitória tanto na Confederação do Equador quanto na Guerra da Cisplatina, ok? Então, esse aí, gente, foi o nosso conteúdo de história. Se você ficar com alguma dúvida para responder as questões, me procurem no grupo que eu estarei lá disponível para ajudar vocês. Não esqueça de ler, olha, gente, leia com calma, tá? Leiam tudo, que vocês vão se deliciar e aprender um pouco mais da nossa história, do nosso querido Brasil, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!